E é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, né? Dessa vez sobre esse carinha aqui, o PlayStation 3, né? Que é um videogame que eu já tenho já faz um tempo, né? Eu vou estar explicando aqui como que eu utilizo ele em 2025, né? Bom, basicamente esse PlayStation 3 aqui, ele tá desbloqueado com o CFW. Esse aqui é um modelo que ainda aceita o CFW, né? Tem modelos do Slim que dependendo do modelo, só vai aceitar o desbloqueio REM, então tem que ficar ativando toda vez. Esse CFW aqui não precisa estar ativando, né? É um desbloqueio fixo aí. Você ligou o console, não precisa ativar nada. E bom, basicamente o que eu tenho nele é um HD de 500 GB, né? Futuramente eu quero trocar esse HD de 500 GB por um SSD, mesmo que seja menor, porque eu vi que para carregar alguns jogos através do SSD, ele carrega bem mais rápido do que o HD. Então esse é um upgrade que eu vou estar fazendo aí, né? Eu tenho bastante jogos de PlayStation 3 originais. Eu tô até com aqui, ó, que eu tava testando. Recentemente eu adquiri esse Metal Gear Solid 4. E eu tava fazendo os testes aqui nele, né? Já fiz a instalação, eu já até apaguei, eu só tava testando mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena, mesmo se a pessoa tiver muitos jogos de PlayStation 3, jogos originais, eu ainda acho que vale a pena tá desbloqueando o PlayStation 3, justamente porque tem algumas opções que só é possível fazer com ele desbloqueado, né? Bom, basicamente uma dessas opções que eu acho muito importante no PlayStation 3 tá aumentando a velocidade do cooler, né? Para o PlayStation 3 estar esquentando menos, né? Eu fiz alguns testes com o PlayStation 3 e o Xbox 360 utilizando a mesma pasta térmica. O PlayStation 3 tende a esquentar mais que o Xbox 360. Eu provavelmente alguma coisa relacionada à fonte, né? Como a fonte do Xbox 360 é externa, tem essa parte aí de tirar um pouco do calor, né? De dentro do videogame, né? A fonte do PlayStation 3 é interna, então ela esquenta e ajuda a aumentar assim a temperatura do videogame. É uma das partes ruins. Por conta disso, eu acho que vale a pena sim estar desbloqueando o PlayStation 3, mesmo tendo bastante jogos originais, justamente para fazer esse tipo de coisa, né? Tá aumentando a velocidade do cooler, né? Bom, o PlayStation 3 também tem uma coisa que é sobre a proteção DHCP, né? Que não permite que você utilize, por exemplo, uma placa de captura nele. Tem placas de capturas que não são aceitas no videogame. Aqui eu estou capturando ele, ó, tá aqui o OBS e aqui eu estou fazendo o espelhamento do OBS. Minha placa de captura é uma placa de captura compatível, né, com o PlayStation 3. Ela é uma placa de captura EasyCap 324B, uma placa interna, né? Eu utilizo ela dentro do computador mesmo. Mas tem algumas placas que não são compatíveis com o PlayStation 3. E se a pessoa, por exemplo, quer fazer alguma gravação, alguma captura, ela não vai conseguir justamente por conta da proteção do DHCP, né? Então esse é mais um motivo que também eu acho que vale a pena desbloquear o videogame, porque se eu não me engano, com o desbloqueio tem como ultrapassar essa proteção e você conseguir fazer a captura do videogame mesmo com placas de captura que não são compatíveis com o videogame, né? Você pode burlar essa proteção do DHCP. Então é mais uma coisa aí que valida, né, para você estar desbloqueando o videogame aí, mesmo sendo com CFW ou sendo com REM, né? Eu acredito que os dois dê para fazer, dê para burlar, né, esse tipo de proteção aí de gravação. Bom, para jogar eu já utilizo um controle mesmo original, né? Eu tenho alguns controles de PlayStation 3 originais, e inclusive de outras cores, né? Outras edições. Eu tenho um branco, tenho cinza, tenho aquele que é camuflado, né? Do PlayStation 3 original. E eu sempre dou prioridade quando eu tenho utilizar o controle original, né? No PlayStation 3 não é diferente. Inclusive eu tenho muitos controles de PlayStation 3 justamente porque eu utilizo os controles de PlayStation 3 em outros videogames, utilizando, por exemplo, o Blue Retro. No PlayStation 2, como eu mostrei, eu também utilizo o controle de PlayStation 3, e no PlayStation 1 eu utilizo, né, justamente porque eles têm o mesmo layout, né, de controle. Então eu opto por utilizar os controles de PlayStation 3, que tem uma qualidade excelente, tem o mesmo layout
E eu consigo utilizar ali com Blue Retro, né, que é um adaptador bem barato de Bluetooth, e por conta disso eu costumo ter bastante controles de PlayStation 3 aqui, justamente para estar utilizando em outros videogames. E para utilizar esse controle aqui para carregar, né, é bom sempre utilizar um cabo de ótima qualidade, né? No caso aqui eu tenho um cabo original da Sony. Esses aqui são cabos que são utilizados bastante em câmeras digitais da Sony. Então, sempre quando eu acho geralmente em Feira do Rolo tem bastante desses cabos aqui, ó. São cabos de alta qualidade, tem até um filtro Ferrite aqui. E eu nunca tive problema em utilizar esse tipo de cabo aqui ao carregar meus controles. Eu já tive problema em carregar utilizando cabos de baixa qualidade. Do controle, tipo, não carregar, ou ele carregar, tipo, e acabar a bateria muito rápido. Já esses cabos aqui têm uma qualidade muito melhor, são cabos de câmera, e até agora eu não tive nenhum problema com eles. Então eu utilizo justamente esses controles aqui. E bom, basicamente, o PlayStation 3 é um videogame que eu utilizo bem pouco, né? Eu sempre dou prioridade em utilizar o Xbox 360 justamente porque ele esquenta menos, né? Eu não tenho que... não faz tanto barulho assim a ventoinha quando eu acelero, né? A ventoinha do Xbox 360. E pela facilidade de colocar jogos, porque, por exemplo, eu posso baixar o jogo direto no meu computador. É muito mais simples do que baixar os de PlayStation 3 e só passar para o meu HD interno ou externo do Xbox 360. Outra coisa também é a proteção do DHCP, que no Xbox 360 não tem. No PlayStation 3 não vai ser toda a placa de captura como eu avisei anteriormente, né? Que vai ser compatível, mas se você desbloquear, você consegue burlar essa proteção de gravação de conteúdo, né? E também por conta do controle, né? Por mais que eu goste do controle do PlayStation 3, eu gosto muito mais do controle do Xbox 360. Eu acho porque justamente na minha adolescência eu acabei tendo um Xbox 360, né? E por conta disso eu acabei me acostumando bem mais com o controle do Xbox e por conta disso, né? Eu sempre dou prioridade em jogar jogos multiplataforma no Xbox 360, mas os jogos que são exclusivos, que nem o God of War, o próprio The Last of Us, eu não tenho o que fazer, né? Ter que jogar no próprio PlayStation 3, né? Então, por conta disso, eu ainda mantenho o PlayStation 3 aqui, né? E jogo até pouco nele, mas jogo um tanto bom, né? Até para poder testar os jogos, né? Eu não compro tantos jogos originais de Xbox 360, por exemplo. Quando tem o jogo que eu quero original, eu procuro buscar os jogos originais de PlayStation 3. Justamente por serem mais baratos e por serem Blu-ray, né? Porque tem tem menos chance de riscar o Blu-ray, né? Parece que ele tem uma proteção muito melhor anti-risco no Blu-ray. Então sempre dou prioridade em comprar jogos originais de PlayStation 3 ao invés de Xbox 360. Então é isso aí, rapaziada. Eu queria mostrar aqui a forma, né, como que eu utilizo meu PlayStation 3, né? Ah, outra coisa que também ajuda, eu utilizo aquela base de notebook, né, que tem vários coolers. Da mesma forma que eu utilizo no meu Xbox 360, eu também utilizo no PlayStation 3. E ajuda um pouco, não ajuda tanto assim, mas já ajuda um pouco, né? Eu até procurei aquelas bases que são específicas do PlayStation 3, mas são um pouco difíceis de achar. Então, eu utilizo o que eu tenho, né? Quem não tem cão caça com gato, né? Então eu utilizo essa base de cooler de notebook, né? E já dá uma ajuda um pouquinho, né? Ele aquece um pouco mais que o Xbox 360, mas acelerando o cooler e utilizando uma base com uma base de notebook dessa aqui, já dá uma ajuda um pouquinho. Então é isso aí, rapaziada. Eu queria estar mostrando pra vocês como que eu utilizo o meu PlayStation 3, né? Eu jogo um pouco nele, mas mesmo assim eu continuo jogando e comprando jogos pra ele, né? É um videogame sensacional aí, principalmente se você desbloquear ele, né? E conseguir baixar os jogos aí, você não vai precisar estar comprando jogos originais. E é um videogame que vale a pena. Lógico que eu sempre dou prioridade pro Xbox 360, pelos motivos que eu dei agora há pouco. Mas ainda é um videogame que vale muito a pena em 2025 se você conseguir achar ele num preço bacana. Beleza então? Então é isso aí, rapaziada. Valeu, falou e fui!